Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Mais uma vez estamos aqui para falarmos da quarta aula. A nossa quarta aula tem como título A Iluminação Espiritual do Crente. Vamos iniciar com a oração. Pai Celeste, Deus querido, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem nos dado. Obrigada, Deus, por cada aluna, por cada aula que nós estamos ministrando. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de falar a Tua palavra. Fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Nas aulas anteriores, da aula 1 à aula 3, nós falamos sobre a carta aos Efésios. A carta aos Efésios foi escrita ainda no primeiro século, mais ou menos no ano de 61 a 62 depois de Cristo. Paulo, o apóstolo do Gentio, escreve essa carta aos Efésios, mas também aos santos em todos os tempos, pois a carta ainda nos serve como lição. Ele fez essa carta após a sua terceira viagem missionária, após também ter passado 3 anos na igreja de Efésios. Ali ele era o pastor daquela igreja. A carta deveria ser lida em várias igrejas da Ásia Menor. Seu assunto principal é a unidade do corpo de Cristo, mas aborda outros assuntos como a exortação ao abandono das velhas práticas, as bênçãos sublimes, a igreja selada com o Espírito Santo, eleita e predestinada para receber as bênçãos espirituais que foram preparadas antes mesmo da fundação do mundo. Sabemos que somos herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Isso é uma das bênçãos que o Senhor já preparou para nós. A quarta aula tem como título A Iluminação Espiritual do Crente. Estudaremos as bênçãos espirituais e a profundeza da esperança que cada crente deve guardar para com Cristo. Paulo aqui foi impelido pelo Espírito Santo para orar a Deus em favor dos santos em Efésios. Paulo amava a igreja de Éfeso, pois foi lá que ele passou 3 anos como ministro. Ele pede que o Espírito Santo venha dar sabedoria do alto e venha revelar pleno conhecimento de Deus para iluminar o entendimento dos crentes. Hoje não é diferente. Temos que ter a iluminação espiritual para entendermos as Escrituras Sagradas. O nosso texto áureo está em Efésios capítulo 1, versículo 17, que diz: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. A verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Essa lição ela é um pouco curta, porque é uma oração de Paulo. Ela tem 3 pontos, com alguns subpontos, porém todos são muito curtos, são mais uma explicação. O primeiro ponto fala sobre a esperança da vocação e as riquezas em glória. Aqui nesse ponto, Paulo tem 3 subpontos: ação de graça e intercessão, a esperança da vocação, as riquezas da glória de sua herança. Eu fiz um resumo do primeiro ponto, que fala assim: Paulo ensina que os crentes precisam ser iluminados para compreenderem qual é a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança, para que através do Espírito Santo eles fossem capazes de experimentar os privilégios da salvação, da vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo nas riquezas de sua glória. Eu coloquei aqui 3 versículos que é sobre cada subponto. O primeiro subponto diz a ação de graça e intercessão. Nesse primeiro subponto, Paulo, ele nos leva a adorar a Deus, a dar graças a Deus, a sermos gratos.
Quando alguém perguntar pela sua vocação, uma delas já está aqui nesse versículo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É muito bom quando um coração é agradecido a Deus. Quando estamos perto de pessoas ingratas, o nosso coração fica triste. Imagine como ficará o coração do Senhor com a ingratidão dos seus filhos, pois Ele já nos chamou, já nos elegeu, nos escolheu. Então temos que dar graças por tudo que Ele nos dá. A esperança da vocação. Qual é a nossa esperança? Nossa esperança é vê-lo face a face. Por isso que eu coloquei esse versículo aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. O nosso terceiro subponto, ele fala sobre as riquezas da glória de sua herança. Que riquezas são essas? A nossa herança que Deus nos dá são várias. Uma delas é a eleição. Outra, a predestinação. Os nossos nomes escritos no livro da vida. Uma coroa da justiça que nos espera. E várias outras coisas que nos esperam. Então, eu coloquei aqui o versículo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, são coisas inefáveis. Terminou o primeiro ponto, vamos agora para o segundo ponto. A sobreexcelente grandeza do poder divino. Nesse ponto aqui, Paulo também ele divide esse ponto em 2 subpontos. Mas ele aqui, nesse ponto, ele explica o que significa as palavras. Uma delas é sobreexcelente. O que é sobreexcelente? É uma coisa extraordinária. Vai além da nossa imaginação. Grandeza do poder divino significa magnitude do poder de Deus. Quando falamos força do poder divino, é o poder de Deus em atividade com intensidade. Então, eu dei uma resumida nesse segundo ponto, que fala: Paulo se esforça aqui para traduzir a grandiosidade, a eficácia do poder de Deus, que opera em favor dos crentes. Esse poder é extraordinário e supera todo e qualquer poder. Foi este poder que operou e opera no interesse da salvação da humanidade caída. Ele é imensurável e nada pode detê-lo. O versículo que eu achei aqui foi Salmo, capítulo 62, versículo 11, que diz: uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Então, todo o poder foi entregue a Ele no céu e na terra. Não existe nada maior do que o Senhor. Não existe nada mais poderoso do que Deus. Chegando aqui no nosso terceiro ponto. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo tem que ser o nosso exemplo porque Ele está acima de todas as coisas. Nada que foi feito seria feito sem Ele. Tudo que foi feito foi por conta do poder de Deus. Deus está acima de todo poder. Então aqui tem 2 pontos importantes. Deus dá herança a Cristo, assim também como Ele dá herança à igreja. Nós que somos igreja temos a esperança de sermos co-herdeiros com Cristo, porque Cristo mesmo fala em sua palavra. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, Cristo é
é a primícia dos que dormem, e isso nos dá esperança, que se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Como é que podemos comprovar isso? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, diz: nós que estamos em Cristo ressuscitaremos, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda também ressuscitarão. O segundo ponto aqui que Deus dá herança a Cristo é elevado à direita de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 20, que ele é da nossa leitura bíblica, que ele fala assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita no céu. Já aqui do outro lado, Deus dá herança à sua igreja, Deus também nos faz assentar em lugares celestiais. Vamos ver aqui Efésios, capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa ressurreição aqui que fala de Efésios 2 e 6 é que Cristo nos ressuscitou do pecado, porque nós estávamos mortos na ira, no pecado, mas Deus veio e nos deu vida nova, ou seja, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais. O pontinho 3 aqui, que Deus dá herança a Cristo, está aqui. Cristo é exaltado sobremaneira. Em Efésios, capítulo 1, versículo 22, que também é da nossa leitura bíblica, fala assim: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Se lermos o 23, nós vemos aqui que Deus também fala aqui da igreja. Constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, ou seja, a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daqueles que cumpre tudo em todos. Então, Cristo aqui é exaltado, porque todo poder foi lhe dado nos céus e na terra. Mas aqui do outro lado, quando diz Deus dá herança à igreja, também no ponto 3 diz: nenhum poder prevalece contra a igreja. Quando lemos Mateus 16 e 18, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Para resumir o terceiro ponto, eu coloquei: a compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que nele creem. Se formos falar atos poderosos de Deus, passaríamos a noite toda, pois o Senhor só faz atos poderosos. Um dos atos que ele fez foi o que está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a igreja eleita, antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo que nós existíssemos, nós estávamos então mortos no pecado, mas Deus amou o mundo de uma tal maneira, Ele nos amou de uma tal maneira que enviou o seu Filho único para que nós crescêssemos nele e tenhamos agora o direito à vida eterna. Esse versículo aqui de Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6 fala assim: deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Paulo, ele ora para que os santos sejam iluminados, para que os santos entendam qual é a boa vontade do Senhor para conosco. E hoje eu também faço uma súplica a Deus. Senhor, nos faça entender a sua vontade e os seus propósitos, e que possamos ver
que a nossa chamada é para sermos santos e irrepreensíveis diante de ti. E mesmo que os ventos soprem contrário, e o mar se agite, e o medo nos apavore, nos lembre, Senhor, que somos teus filhos, herdeiro de tuas riquíssimas promessas. Temos uma esperança de vida eterna, onde iremos contemplar-te face a face, pois somos tua igreja eleita, antes mesmo da fundação do mundo. Nos lembre, Senhor, que sempre estarás conosco até a consumação dos séculos. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.